Oi, seus lindos e lindas! Sejam muito bem-vindos ao canal. Eu sou a Sara e no vídeo de hoje a gente vai ver na prática qual a melhor opção de pó estar utilizando para dar o acabamento na nossa pele. Esse produto tão maravilhoso que é indispensável para uma boa maquiagem gera muitas dúvidas sobre qual é o melhor, se o solto ou o compacto. Para eu poder mostrar para vocês na prática como funciona cada tipo de pó, eu trouxe um pó compacto da Avon e o pó solto da Max Love, tá? Isso porque são os dois que eu tenho que tem a tonalidade mais próxima, assim fica melhor de poder fazer a comparação, não em relação à marca, mas sim a textura e a funcionalidade de cada tipo de pó. Não sei vocês, mas eu, durante muito tempo, tive a cabeça muito fechada para maquiagem, sempre fui muito preconceituosa para maquiagem. Hoje eu posso tranquilamente admitir isso, porque eu já quebrei meus preconceitos em relação à maquiagem. E durante muitos anos, isso porque lá na minha pré-adolescência, quando eu comecei a me introduzir na maquiagem, comecei a utilizar maquiagem, eu não tinha muitas referências e o mercado também não tinha muitas opções. Então eu utilizava somente o pó compacto para fazer minha maquiagem. Gente, vocês não têm noção, eu não usava base, era só o pó compacto, um lápis de olho, um rímel e eu me achava maravilhosa, né? Mas isso porque as marcas não tinham muitas opções de base na época e também não tinha muitas opções de pó. Então eu tinha muito medo de utilizar uma base que deixasse a minha pele muito artificial e com uma cor completamente diferente. Então eu optava por utilizar o pó que não mostrava muito que eu estava maquiada, mostrava assim só um pouquinho, não mudava muito a coloração da minha pele. E na época, cor de pó que existia era o claro, o médio e o escuro. Era só isso, gente. Então eu utilizava sempre o pó mais escuro. E quando começou a surgir no mercado os pós soltos, Deus o livre, eu nem cogitava a ideia de comprar um pó, porque também quando apareceu, pelo menos quando eu comecei a ter contato com pó solto, era só pó claro, então eu pensava, meu Deus, isso aí é pó pra pele branca pra mim, nunca vai dar certo. Até que surgiu o pó banana, que foi aquele boom, que todo mundo tava comprando pó banana, que pó banana dava pra todos os tipos de pele, era essa propaganda feita no mercado, né? E aí eu comecei a ficar assim, será? Aí eu vi uma prima que usava um pó solto, né, um pó banana, e eu achava que não dava muito certo, mas porque não tava pro tom da pele dela, né, gente, tem esse detalhe. E aí eu fui indo, pesquisando mais e me introduzindo nesse meio, até que eu finalmente abri a minha mente e comprei o meu primeiro pó solto, e aí eu comecei a entender como é que funcionava e desmistificando algumas questões até que eu comecei a utilizar os pó soltos também, não só o pó compacto. Então, vamos lá, sem mais enrolação, vou prender meu cabelo pra gente poder começar na prática. Agora sim eu estou preparada para fazer esse teste com vocês, já preparei a minha pele. Lembrando que essa etapa é extremamente importante, fazer a limpeza, preparar a pele para receber a maquiagem. Mesmo que tu não vá fazer uma maquiagem muito elaborada com muitos produtos, é importante sim fazer a limpeza e a preparação da pele, tá bom? Antes de fazer a aplicação do pó, a gente vai ter que fazer a aplicação da base. Por quê? Porque o pó, ele é um produto para selar a maquiagem. Se não tem maquiagem, não tem por que fazer a aplicação do pó, né? Ele não vai ter funcionalidade. Então, primeiro eu vou fazer a aplicação aqui de uma basezinha. Vai ser bem simples, não vou fazer misturinha, não vou exagerar, eu vou aplicar direto a base. Enquanto isso, eu já vou pedir pra ti deixar o teu like, tá? Deixa o like pra ajudar a querida aqui, porque eu tô com uns projetos bem legais pro canal, tô preparando uns materiais bem bacanas que eu acho que vocês vão gostar. Então já vai deixando o like, vai te inscrevendo se tu não é inscrito. Ativa as notificações para receber o aviso do YouTube toda vez que eu lançar um vídeo novo aqui. E também compartilha, né, gente? Eu tô com a meta de 1000 inscritos pro canal. Tô quase batendo 100 no momento da gravação desse vídeo. Então me ajuda aí compartilhando
para que o nosso canal cresça, né, e a gente consiga criar uma comunidade bem bacana. Então, seus lindos, já fiz a aplicação da base, apliquei primeiro com um pincel e depois dei o acabamento com a esponjinha, que é o que eu faço normalmente. Fiz igual nos dois lados e tracei essa linha no meio pra gente deixar de forma mais didática essa aplicação dos pós. De um lado eu vou aplicar o pó compacto, do outro lado o pó solto, e ambos eu vou fazer a aplicação com esponjinha, tá? Então eu vou começar aplicando primeiro o pó compacto, com auxílio da esponjinha. Vou pegar aqui um pouquinho de pó e vou fazendo a aplicação com leves batidinhas, tá? Perceber a diferença de um lado com pó e o lado que tá sem o pó. O que eu consigo perceber é que ficou com uma textura mais aveludada. Vocês conseguem ter essa percepção de um lado pro outro? Agora eu vou fazer o outro lado com um pó solto e eu vou estar utilizando o mesmo tipo de esponja justamente para não dar nenhum tipo de interferência, tá? Para que seja um teste justo. Vou pegar aqui. Vou pegar aqui um pouquinho do pó e vou fazendo a aplicação, então, no rosto, da mesma forma que eu fiz com um pó compacto. Prontinho, essa foi a aplicação, então, do pó solto, tá? Eu não retirei o excesso, tô gravando aqui real time com vocês, então vocês conseguem perceber a diferença de um lado pro outro? E afinal, qual é a real diferença entre o pó compacto e o pó solto? A diferença dos produtos é simplesmente o estado em que ele se encontra, pois o pó compacto nada mais é do que um pó solto prensado. O resultado final vai depender única e exclusivamente da forma em que tu faz a aplicação do produto. É a forma que tu aplica que vai definir qual vai ser o acabamento da tua maquiagem e não o estado do pó. Sim, vocês podem perceber na minha maquiagem que tem uma pequena diferença de um lado para o outro. Isso porque desse lado onde eu fiz a aplicação com pó compacto, eu fiz a aplicação com a esponjinha, certo? E com a esponja, o pó ele fica de uma forma mais pesada, né? O acabamento ele fica mais pesado. Ele tapa mais as imperfeições. Já o pó solto aplicado somente com a esponjinha, ele dá esse acabamento mais leve. Para que ele fique com um acabamento mais pesado, que nem esse lado aqui, eu precisaria fazer a aplicação com aquela técnica onde a gente aplica uma quantidade maior de pó, deixa por alguns segundos ali agindo e depois tira o excesso com o pincel. Aí sim ele fica com um acabamento um pouco mais pesado, que nem foi feito desse lado. Se eu quisesse um acabamento mais leve do pó compacto, como esse lado aqui ficou, eu simplesmente aplicaria ele com o pincel. E aí sim ele ia ter um acabamento mais leve. Então percebam que a diferença de um pó para o outro é simplesmente a forma que a gente faz a aplicação dele. Porque o produto em si é o mesmo, gente. E as diferenças também vão ter, é claro, em questão de marca, né? Em questão de tipo, como por exemplo, o pó solto, ele tem a opção do banana, ele tem os pós que são mais finos, os pós que são com os grãozinhos mais espessos. O pó compacto, ele segue da mesma forma. Tem pós compactos que são mais fininhos e tem outros que são mais espessos. Então vai depender muito ali do que a marca tá te entregando. Então, agora que vocês sabem que a diferença de um produto para o outro está muito mais na forma que vocês fazem a aplicação do que no produto em si, quando vocês forem comprar, comprem pensando nisso, né? Que forma que vocês querem fazer a aplicação do produto, o que fica melhor
pro dia a dia de vocês, para a utilização de vocês na maquiagem. Ou vocês podem ter as duas opções, como eu tenho, porque dependendo da maquiagem, se eu quero fazer algo mais elaborado que exige uma selagem maior, eu utilizo os dois tranquilamente e me serve muito bem. De forma que eu aplico o pó solto primeiro, né? Faço aquela técnica onde eu deixo ele agindo alguns segundos e faço a retirada, né? Espalho ele com o auxílio do pó compacto e a maquiagem fica perfeita. Espero que vocês tenham gostado dessas informações, dessa diquinha de hoje, que vocês apliquem isso no dia a dia de vocês. Um beijo e até a próxima!